Deixando que o quê? Para trás. Ficou, deixa para lá. Pronto, já foi, quem foi, quem não foi. Só a próxima vez e glória a Deus. Então o que para nós importa é o hoje, diga amém, igreja. E agora nós vamos entrar na palavra e Deus tem uma palavra para mim e para você hoje. Diga amém. Acredite na salvação da sua família. É isso que você ouviu. Acredite no quê? Irmãos, é assim, eu e você, nós temos que acreditar na salvação da nossa família. Agora o detalhe é esse, irmãos. Mas antes de crer na salvação da sua família, você tem que ter, ou você tem que ser salvo. Você tem que ter a salvação e você tem que ser salvo. Porque não é se, olha, eu acredito na salvação da minha família, só que antes de você querer crer e acreditar na salvação da sua família, você tem que ser salvo. Amém, igreja? Já viu aquela frase que diz assim, a regra é clara? Já viu, sim ou não? Bom, a regra é o quê? É clara. E qual que é a regra? Você vai abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 16. Isso aqui foi uma palavra que o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, falou ao carcereiro quando ele quis se matar. Ele disse, não faça tal coisa, nós estamos aqui. E aí o carcereiro perguntou a Paulo e Silas o que era necessário ele fazer para ser salvo. Aí veio a resposta, que eu acredito assim, que não é somente para Paulo e Silas, mas é para mim e também para você. Diga amém. Capítulo 16 de Atos, o versículo 31, diz assim, e eles disseram, crer no Senhor o quê? Jesus Cristo, e serás o quê, irmãos? Salvo, tu e quem mais? Diga glória a Deus. Então olha o que Paulo está declarando aqui, que eu creio que é para mim e para você. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás o quê? Salvo. Então eu tenho que crer para mim ser salvo, e aí depois que eu sou salvo, sim, eu devo crer para que os meus também sejam o quê? Diga amém, igreja. Porque, irmãos, às vezes a pessoa está querendo que aconteça na vida do outro, mas que ele ainda não é o quê? Não é salvo. Pastor, mas não pode isso acontecer? Não é para acontecer, porque a regra é essa, que eu creio para mim ser salvo, depois para minha casa, minha família. Tem pessoas que chegam ao ponto de dizer assim, se o meu pai se converteu, eu me converto. Se a minha mãe se converteu, eu me converto. Se o meu cônjuge se converter, eu me converto. Não, primeiro eu tenho e eu devo me converter. Diga amém, igreja. A regra é essa, que você se converta, que você aceite a Jesus, e aí sim, os seus familiares, você vai poder acreditar e crer, para que os seus familiares também sejam o que, igreja? Diga amém. Porque a verdade é assim, irmãos, como que você quer que os seus familiares, vamos dizer assim, que eles mudam, se você ainda não mudou? Preste atenção. Como é que a pessoa está querendo que o familiar dela se converta ou ele muda, se ele não mudou ainda? Como é que você quer, ou a pessoa quer, que o familiar dela pare de beber, se ele ainda o quer? Se ele ainda não parou? Eu quero que o meu familiar pare de beber, mas você já parou? Eu quero que o meu familiar, vamos dizer assim, deixa de mentir. Você já deixou de mentir? Eu quero que o meu familiar deixe de falar palavrões. A pergunta é essa. Como é que a pessoa quer que o familiar deixe de falar palavrão, se às vezes ele não deixou ainda? Em outras palavras, irmão, se eu quero que o meu familiar, vamos dizer assim, seja mudado e seja alcançado, que eu primeiro seja. Diga amém, igreja. Porque é isso que Jesus falou, isso é arrependimento. Irmãos, a Bíblia fala a respeito de salvação. E quando é que de fato a pessoa tem salvação, pastor? Quando há arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Aliás, foi a primeira mensagem que Jesus pregou. Ele disse, arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de quem?
Arrependei-vos e crede no Evangelho, que é chegada a voz do reino de Deus. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que mudar. Se eu já, vamos dizer assim, estou em Jesus, tem que haver em mim essa mudança. Primeiro, antes de eu querer que haja no meu familiar. Se eu ainda não mudei, então eu preciso que a igreja diga glória a Deus. Irmãos, foi exatamente a declaração de Josué que nós conhecemos. Tem que ser a minha, tem que ser a sua declaração. E o que é que Josué declarou? Lá em Josué, no capítulo 24, versículo 15. Aliás, todos nós conhecemos isso aqui. Josué 24, 15, irmãos. Mas eu quero que você olhe atenta para esse detalhe que Josué disse. O versículo de número 15 é assim, ó: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha hoje a quem servais. Se os deuses a quem servir vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora, ó, porém, eu e o que? Serviremos a quem? Josué não está falando, a minha casa vai servir. Não. Ele está dizendo que primeiro o que? Eu servirei a Deus e a minha casa. Não vai ser só a minha casa, mas eu estou vindo em primeiro lugar. Diga glória a Deus. Então você acreditar e querer na salvação da sua casa, da sua família, não é errado, irmão. Só que antes da pessoa querer que a família dela seja salva, ela deve o que, igreja? Ela deve crer, ou seja, ela deve assumir a salvação na vida dela. Diga glória a Deus. Se você diz, pastor, graças a Deus eu abracei a fé em Cristo Jesus. Olha, um dia Jesus revelou a mim, eu entendi pela palavra e eu me converti. Eu abracei a fé, agora eu sou de Deus. Então depois que eu e você, que nós abraçamos a fé em Cristo Jesus, nós podemos crer, nós podemos lutar pela salvação da nossa casa. Não é depois, é antes, é depois. Depois que eu abracei a fé, agora eu posso. Diga amém. Você vai abrir lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que também você conhece, mas olha o que Timóteo, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo a Timóteo, revela para mim e para você, irmãos. 1 Timóteo capítulo 5 e o versículo de número 8, diga amém. Ele diz assim, ó, 1 Timóteo capítulo 5 e o versículo 8, olha o que ele diz: mas se alguém não tem cuidado de quem? Dos seus, e principalmente dos da sua família, negou o quê? A fé, e é pior do que quem? Do que infiel. Então vamos lá. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua casa, negou o quê? Negou a fé. Então você percebe que essa pessoa, para ela poder cuidar da casa dela, ela tem que já ter abraçado uma fé em quem? Em Cristo Jesus. Quando a pessoa, ela abraçou a fé em Cristo Jesus, por isso que Paulo está dizendo, olha, você que já abraçou a fé em Cristo Jesus, agora você tem a salvação. Agora você pode e deve crer, acreditar, para que os seus sejam o que, a igreja? Irmão, porque aqui, ó, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua casa, negou a fé, é pior do que o infiel. Em outras palavras, se a pessoa não abraçou a fé em Cristo Jesus, ela não é fiel. Então não é para ela que está falando, está falando para aqueles que já abraçaram. Então antes de você querer lutar, acreditar na salvação da sua família, você deve ser salvo. Porque quando você fez isso, que você abraçou a fé em Cristo Jesus, posso dizer assim, ó, o manto da salvação se estendeu sobre a sua casa, sobre a sua família. Você passou, irmãos, ou através de você passou a vamos dizer assim, a dar condições para os seus serem salvos. Diga glória a Deus. Diga amém. Então eu e você, nós temos que lutar, irmãos, pela nossa casa. Lutar por quem? Pela nossa família. Não é uma questão de, vamos dizer assim, uma opção, é um dever. Não, eu tenho que acreditar e eu vou lutar para que os meus sejam salvos. Diga glória a Deus. No bom sentido da expressão, o Noé, ele lutou. Noé, ele batalhou para que a família dele fosse o quê? Pastor, mas de que maneira que Noé fez isso?
construindo o quê? A arca. E eu vou te dizer, você acha que foi fácil fazer a arca? Não. Você vai abrir comigo em Gênesis, vamos ler aqui, irmãos. Noé, ele lutou, irmãos, batalhou fazendo a arca para a salvação do que, igreja? Da família. Irmão, eu não creio, tá? Que o Noé fez a arca exclusivamente para a salvação dos animais. Eu não creio. Eu creio que acima de tudo foi para a salvação do ser humano, em especial da família de Noé. Porque você sabe que nós, homens, seres humanos, nós fomos criados como a coroa da criação de quem? De Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus, irmão. Posso dizer assim, o mais importante, porque nós somos a imagem e a semelhança de quem? Então Deus fala para Noé fazer a arca. Está aqui, ó. Gênesis capítulo 6. Eu vou ler 3 versículos aqui com você. O versículo 13 de Gênesis 6, 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de quê? Violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumbarás, por dentro e por fora, com betume, e desta maneira farás. Não, é que vai a medida, tá? A regra aqui, ó. Deus manda Noé fazer o quê? A arca. Noé faz a arca, vai passar betume para o lado de fora, para o lado de dentro. E o Noé então começa a fazer. E aí o detalhe, você vai pular comigo lá para o versículo 22. Bora para 22. Que aqui diz assim, ó, versículo 22. Assim fez quem? Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o que? Fez. Agora vamos lá, irmão. A Bíblia diz que Noé fez a arca. Você sabe que foi um negócio verdadeiramente, essa é a palavra, irmão, monstruoso, de grande. Noé fez uma arca enorme. Agora você tem que entender, ele fez uma arca num período que, primeiro, a Bíblia diz que não chovia ainda sobre a terra, que o que regava a terra vinha como orvalho, que regava a terra, não tinha chuva. E o Noé começa a construir a arca. Irmão, para fazer um negócio no dia de hoje desse jeito é fácil. Hoje, por exemplo, você pode ligar numa madeireira e encomendar todas as tábuas. Daqui talvez 2, 3 dias, sei lá, uma semana, está tudo na porta da sua casa, tá ou não está? É tudo pronto para você montar. E na época de Noé? Irmão, eu não sei qual era a ferramenta. Se é que Noé tinha machado, também não sei. Porque se você já usou um machado, irmão, quem é que já usou? Machado não é para qualquer um, não. Não, irmão, machado, você rachar uma tabuazinha, é tranquilo. Agora vai cortar uma madeira, vai cortar uma tora grossa que você vai ver. Irmão, você bate naquele negócio e quando você menos pensa, não aconteceu, parece que nada. Quer dizer, o negócio cansa, dá trabalho, dá ou não dá? Como é que você acha que Noé fez a arca? Com todo esse trabalho, essa luta, não sei se Noé tinha ajudante, se não tinha, se era somente os filhos dele, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que levou muito tempo, e não tem um tempo definido, tá, irmãos? Pastor, quantos anos Noé levou para fazer a arca? Não tem. Aí alguns acreditam 40, outros 70, outros 90, 100, enfim, acredito que 100 anos para trás. Qual foi o número, ou quantos anos que demorou? Ninguém sabe ao certo, porque a Bíblia não revela, mas foi muito tempo. Então imagina Noé fazendo aquele negócio, irmão, grande e tudo mais, e a Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça. Então além de Noé fazer a arca, Noé pregava a palavra de quem? De Deus. Noé pregava. Imagina as pessoas ouvindo Noé pregar, e o Noé falando: olha, vai ter chuva, a água do céu, vai cair o dilúvio, e não sei lá mais o que, vai inundar toda a terra. E Noé está meio biruta, que chuva? Como é que vai chover se nunca o quê? Não quer chover, está conversa fiada. Irmãos, aí a pessoa, a Bíblia não revela, tá, pessoal? Mas eu creio que o Noé deveriam zombar dele, escarnecer dele. Esse Noé está meio biruta, eu acho que está meio caduco mesmo. Esse Noé é meio o quê? Doido, ele é meio atrasado, retardado.
negócio de fazer arca, e olha só o negócio que ele está fazendo, uma coisa estranha, um negócio grande, monstruoso. Esse Noé, eu acho que ele tem problema de cabeça. E o Noé continuava pregando a palavra de quem? Irmão, eu acredito, mesmo Noé sendo zombado, escarnecido e por aí afora vai, o Noé continuava batalhando, continuava fazendo o que, a igreja? A arca. Às vezes eu e você, pessoas podem chamar nós de tonto, de trouxa, de retardado, fizeram lavagem cerebral na nossa cabeça, que não sei lá mais o que. Pode, irmão, às vezes da nossa própria família, podem falar coisas, pode ou não pode? E às vezes fala. Tem gente, irmão, que já ouviu tanta coisa da família, porque ela crê em quem? Crê em Jesus, porque ela acredita em Jesus. Alguns falam e criticam. O resultado não é o que as pessoas falam, o que elas criticam, é o que você acredita. Porque o que palavra para Noé, pouco importava. Não, se vocês não querem acreditar, o problema é de vocês, mas eu vou continuar crendo. E o Noé continuava o que, igreja? Crendo e fazendo o que? A arca, construindo, até que construiu. A Bíblia diz que Noé fez assim, fez como Deus havia dito. Diga amém. E o resultado, agora vem o versículo seguinte, que é o versículo 7, capítulo 7, o versículo 1, que aí muda o capítulo, né? Termina. Versículo 1 diz assim, do capítulo 7: depois disso, depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta o que? Geração. Deus declarou para Noé: eu vi que você é justo nessa geração a qual nós estamos vivendo. Agora, Noé, entra você e quem mais? Sua casa. Noé e sua família. Irmãos, a família de Noé entra dentro da arca. Diga bem, igreja. A casa de Noé, vamos dizer assim, entra dentro da arca. E nós, eu e você, nós sabemos que eles foram salvos. Noé, a mulher de Noé, os 3 filhos de Noé, juntamente com as nora, as suas respectivas esposas. 8 pessoas entraram na arca e foram salvas. Diga glória a Deus. Diga amém. E se Noé não tivesse batalhado, tivesse lutado, esforçado, feito a arca de Noé, que nós chamamos, não teria nem Noé sido salvo, nem a família dele. Mas ele acreditou. Aí você percebe 2 coisas: que não foi só Noé que foi salvo, mas também quem? A família dele. Aí a pergunta é essa, irmão: você acha que Deus quer que só você seja salvo? Não. Deus não quer que só você seja salvo. Ele quer que você e a sua casa também se salva. Diga amém, igreja. E eu vou te dizer mais, irmão. Olha só, nesta vida a qual nós estamos aqui, todos nós vamos partir daqui. Vamos ou não vamos? Sim. E detalhe, quando você partir, você pode levar alguma coisa? Sim ou não? Você vai levar alguma coisa? Você vai levar sua casa? Vai levar seu carro? Vai levar dinheiro? Você não vai levar o quê? Só tem uma coisa que nós podemos levar desta terra. Uma única coisa. Nada mais. Nada mais, pastor? Não. Só podemos levar uma coisa. E que coisa é essa, pastor? A nossa família. É a única coisa que nós podemos levar de sobre a face da terra, que é a nossa família. Irmãos, não tem nada que eu e você podemos levar para o céu, se não for o quê? Agora eu te digo, qual a coisa mais preciosa e valorosa que nós temos aqui nessa terra? É a nossa família. Você não tem outra coisa mais preciosa, irmão? Eu não tenho. Nesse mundo, não tem. Vale mais do que toda e qualquer coisa a nossa família. Diga amém. E eu e você, nós temos o privilégio diante de Deus de acreditar e poder assim levar a nossa família para os céus. Pastor, mas não é preciso e necessário que eles se arrependam, que eles se convertam? É preciso. Eles têm de fazer isso, irmão, até porque a salvação é individual. Mas o fato da salvação ser individual não quer dizer que eu não tenha que lutar, que eu não devo batalhar pela salvação da minha família. Você deve acreditar. Eu acredito na salvação da minha casa. Vou lutar, vou batalhar para que eles sejam salvos. Diga amém. E vou dizer mais: ainda que
eles sejam salvos no último quê? Último momento, isso mesmo, no último instante. Não é, pastor, no último instante? É. Ainda que seja nos últimos dias, minuto de vida, que ele possa ter a salvação. Você tem que crer. Deus, eu creio que não, ainda que seja nos últimos instantes de vida, que ele há de ser salvo também, em o nome do Senhor Jesus. Mas eu devo acreditar acima de tudo. Diga glória a Deus. Porque você sabe que é assim, irmão, tem um ditado que diz, né? Se não vem pelo amor, vem por onde? Pela dor. Você sabe que tem pessoas, tem uns que vêm por amor, né? Deus toca e tal, a pessoa vem, glória a Deus, e outros não. Outros só vêm quando a coisa está braba, quando está passando dificuldade, um aperto, uma situação esquisita, aí a pessoa vem para quem? Para Jesus. Tem ou não tem? Mas olha, triste que eu vou te falar, tá? Mas é verdade. Tem gente que nem quando estão na pior abre o coração. Tem ou não tem? Irmão, é triste o que eu estou falando. Tem gente do coração duro, irmão, enrijecido, que olha, está na pior situação e nem assim abre o coração. Continua duro e irredutível. Você vai falar de Jesus para ele, fulano, olha, você sabe que a nossa vida tem um tempo determinado, etc., e que você está partindo ou vai partir, você tem que aceitar Jesus. Você tem que ter essa fé em Jesus. Não quero saber de Jesus coisa nenhuma não. Vai para lá, se for falar desse negócio de Jesus eu não quero saber. Tem gente que não aceita nem assim, é verdade ou não é? Mas isso, claro, que não está dependendo de mim, de você. Mas nós temos que fazer o que, pastor? Que acreditar na salvação. Eu vou acreditar, eu vou lutar. Porque, irmãos, vamos falar a verdade. Olha aqui, ó. Depois, a Bíblia menciona que lá nos céus, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Pastor, como é que é? É o que você ouviu. Aí aqui, ó, não está na Bíblia não, tá? Mas aqui eu vou conjecturar com você o seguinte: por que Deus está falando que vai enxugar os nossos olhos a todas as lágrimas? Imagina uma pessoa que vai para o céu, ela está no céu, e aí ela descobre que um familiar dela não foi para o céu. Como é que você acha que ela vai ficar? Feliz ou triste? Triste, irmão. Ela vai ficar triste. Poxa, fulano de tal não veio para o céu, tanto eu queria que ele viesse e não foi. Ela vai entristecer. Talvez, creio eu, por isso que a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Pastor, mas eu vou poder lembrar do meu familiar e lá no céu das coisas? Claro que vai. Porque aliás, irmãos, Deus, a Bíblia diz que Deus vai nos coroar, nos recompensar, ou alguns serão coroados e recompensados. Como é que a pessoa vai ser coroada e recompensada se ela não lembrar de coisa alguma? Não faz sentido. Eu estou recebendo a coroa e você não está recebendo. Aí vai dizer o quê? Qual a razão que ele está recebendo e eu não? Não, é porque você fez isso. Mas fez isso quando? Eu não lembro nada. Faz sentido? Não. Imagina uma pessoa que trabalha, e ela trabalha, ela entende que ela tem direito de quê? Do salário, que é chamado o quê? Recompensa pelo quê? Pelo trabalho. Então agora imagina a pessoa, ela trabalhou, tem direito à recompensa, mas ela trabalhou, mas não lembra que trabalhou, e o outro que não trabalhou, mas não lembra também que não trabalhou. Um recebe a recompensa e o outro não. Ah, por que está dando para ele e não está dando para mim? É ou não é? Não, porque lógico que vai lembrar. Amém, igreja? Agora, a Bíblia diz que Deus vai nos consolar e que não haverá mais tristeza, nem pranto, nem dor. Agora, eu tenho que dizer assim, por quê? Aí eu creio, é eu que creio, tá? Porque Deus vai ter nos consolado, diga glória a Deus. Então, por isso que nós devemos lutar, devemos batalhar pela nossa casa, pela nossa família. Acreditar na salvação dos nossos. Diga amém. Você vai abrir comigo lá em Provérbios capítulo 24, Provérbios capítulo 24, o versículo de número 10, irmãos. Provérbios 24, 10, irmãos. Nós temos que acreditar, irmãos, na salvação da nossa família e lutarmos para livrá-los. Diga glória a Deus. Provérbios 24, 10 diz assim, ó, esse aqui você conhece, né? Se te mostrares frouxo ou fraco, no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena. Então aqui nós já conhecemos. Você vai abrir, deixa eu colocar aqui na tradução na NBV, na nova Bíblia Viva,
que fica um pouquinho diferente, é o que eu quero chamar a sua atenção. NBV. Vai, jovem. NBV, Bíblia Viva. Nova Bíblia Viva. Isso. Se você ficar, desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, muitos problemas, sua força será o quê? Deixa agora, para um pouquinho, aguenta aí. Aqui está falando, se você ficar desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas. Você sabe qual é o lugar, irmão, que nós enfrentamos muitos problemas? É um negocinho chamado família. É ou não é? Todo mundo quer. Quem tem família enfrenta problema. Enfrenta ou não enfrenta? Pastor, minha família é uma bênção, pastor. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas eu tenho a certeza que você tem enfrentado e vai enfrentar problema na família. Enfrenta ou não enfrenta? Quando você enfrentar os problemas, aí ele diz aqui, você não deve se desesperar. Meu familiar não quer saber de Deus, está fazendo isso, vivendo desse modo. Não se desespere, irmão. Em outras palavras, seja aguerrido, destemido. Eu vou enfrentar os problemas que têm surgido na minha casa, na minha família. Vou me deparar com eles, mas de cabeça erguida para vencer, em nome de quem? Jesus, o Santo Perfeito, irmão. Jesus, não sei se você sabe, é perfeito, todo perfeito. E você sabia que a família de Jesus também, ele tinha problema com a família dele? Vai, pastor, tinha? Jesus tinha, irmão. Dado feito, a família de Jesus, irmão, queria prender Jesus, falando que Jesus estava doido, louco, queria, irmão, como é que fala? Aqui tem aquelas casas, lugar que interna a pessoa quando está com problema de cabeça, etc, para tratamento, tem cidades que tem chamado Paulo de Tarso, eu não sei se aqui tem, como é o nome aqui? Tem também? Mas como é que é o nome? Paulo de Tarso também? Então tem aqui? Irmão, onde a pessoa vai estar com problema de cabeça e leva para fazer tratamento? Esses lugares. A família de Jesus estava querendo levar Jesus para lá. Queria prender Jesus dizendo que ele estava doido, irmão. Agora pode, irmão, imagina, Jesus, o homem mais santo que já existiu sobre a face da terra, a família dele querendo o quê? Internar, prender, irmão, dizendo que ele está doido. E a minha, a sua família dizer ao nosso respeito? Quem nós somos? Irmão, nem de longe nós não somos igual a Jesus. Jesus, o Santo Perfeito, a família dele falou isso dele, e de mim, de você, imagina. Mas aí tem gente, pastor, eu tenho um problema na minha casa, na minha família. Irmão, seja aguerrido. Deus é comigo e eu estou aqui para isso, para lutar pela minha casa, minha família. Diga glória a Deus. Diga amém. O versículo de número 11, você vai ler comigo aqui, coloca na Almeida Revista Corrigida, depois você muda de novo. Versículo 11, diz assim, livra os que estão destinados aonde? À morte. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Diga amém. Esse retirar é os livrar. Aqui mudou a tradução, vou ler com você de novo. Liberte as pessoas que estão sendo levadas à morte. Socorra os que caminham tropeçando para o lugar onde serão mortos. Vou traduzir para você assim, a nossa família, muitos deles ainda estão sendo levados, irmão, para a morte. Não morte física, morte eterna. Estão sendo destinados à perdição eterna. A Bíblia está dizendo que eu e você devemos livrá-lo. Nós devemos batalhar, devemos lutar para poder livrá-los. Mas a Bíblia diz, se puder. Por que se puder, pastor? Porque você sabe que nem sempre podemos. Devemos orar, buscar, batalhar pela nossa família. Porém, cada um dos nossos familiares, eles vão ter que decidir por Jesus. É ou não é? Sim ou não? Se eles, ou se ele não decidir, eu não posso decidir por ele, irmão. Você não pode.
Você pode orar, buscar, crer, confessar, acreditar, mas vai ter a necessidade dele próprio fazer a confissão diante de quem? Diante de Deus. Se ele não fizer, pastor, não adianta. Você não pode confessar por ele. Eu confesso pelo João, pela Maria. Não pode. É a Maria e o João que tem que confessar. Agora, se aqui a Bíblia diz, se você puder livrar, e você luta, você batalha, peleja, guerreia, mas se a pessoa disser assim, eu não quero nem saber, eu não confesso, eu não quero Jesus na minha vida, você vai, a única coisa que vai poder fazer é continuar o quê? Orando, buscando. Porém, isso não vai nos isentar de continuar lutando. Vamos batalhar, vamos lutar, porque Deus vai nos abençoar, a nossa família vai ser salva em nome de quem, igreja? Por que eu devo acreditar, pastor, na salvação da minha família e batalhar por eles? Porque esta é a vontade de Deus para minha e para a sua família, a salvar. Diga amém. Abra comigo 1 Timóteo capítulo 2, irmãos. Eu já vou terminar, tá? Que você acredite na salvação da sua família, irmãos, porque esta é a vontade de quem, igreja? Você não está fazendo outra coisa, irmãos, a não ser concordando com aquilo que é da vontade de Deus. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo, eu vou ler direto o 4, tá? Para a gente terminar. O versículo 4 diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus, Ele quer que todos os homens o quê? Sejam salvos, que nenhum fique de fora. Pastor, eu tenho na minha família alguém assim que é muito perturbado, é alguém difícil, esquisito e sei lá mais o que. Irmão, pode ser o que for, é da vontade de Deus que ele também seja salvo. Se é da vontade de Deus, então vou crer na salvação desse. E às vezes a gente se engana, tá, irmãos? Engana por quê, pastor? A gente se engana porque às vezes você olha assim para um familiar que dá muito trabalho e você fala, nossa, esse aí, olha, eu acho que vai ser difícil para se converter. Coitado, às vezes é o primeiro que o quê? Que se converte. E aquele outro que tem uma cara assim de angelical, né? De anjinho, de bonzinho, às vezes é o que mais dá trabalho, que mais difícil de vir. Tem casos, irmão. Agora, independente se a pessoa é boa ou não, se dá trabalho ou não, no sentido de como ela tem vivido, pouco importa. O importante é que Deus quer que todos sejam o quê? Aquele que dá trabalho e aquele que não dá trabalho. Pastor, tem uma pessoa que só falta ela se converter. Olha, uma pessoa maravilhosa, só falta se converter. Então falta tudo. Ela tem que se converter também. Amém, igreja? E aquela outra que supostamente dá trabalho, não tem problema, ela tem que se converter também. E para isso, eu e você devemos acreditar na salvação da nossa o quê? Isso, nossa casa. Não, irmão, não volte atrás. Meu Deus, o Senhor me alcançou e agora eu vou acreditar, eu vou crer, para que os meus também sejam salvos em nome de quem? Diga amém. Entenderam, sim ou não? Muito bem, então vamos ficar de pé agora. Se você tem aquele propósito da madeira que nós estamos fazendo, de unir as duas madeiras com o nome das pessoas. Pastor, tem pessoa na minha casa que um não se entende com o outro. Nós vamos declarar diante de Deus essa união. Pastor, tem na minha família o contrário, é alguém que não quer saber de Jesus, então nós vamos unir ele com Cristo. Ou alguém, pastor, olha, antes a pessoa era de Deus, mas olha, afastou, desviou-se da presença dele. Nós vamos unir como Deus falou através de Ezequiel, que era para Ezequiel colocar numa madeira o nome da tribo de Judá e na outra de Israel, e aí unisse nas mãos dele. É isso que nós vamos fazer. Amém, igreja? Amém? Segura na mão, feche teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui, ó Deus, estamos no ato de fé, acreditando, Pai, que assim como o Senhor declarou através de Ezequiel, que promoveria a união, meu Deus, entre Judá e Israel, Pai, e Jerusalém, Israel, que eles estavam separados, divididos, e o Senhor falou para Ezequiel e ele agiu pela fé. Assim também no ato de fé nós agimos, Pai, porque queremos ver, meu Deus, a união da nossa casa, da nossa família. O diabo, meu Deus, é o nosso inimigo e ele sabe que onde, meu Deus, não há união,
não, ali não pode ter a bênção do Senhor, pelo contrário, o mal vai poder agir, mas nós não vamos permitir que o mal reine, que o mal governe. Por isso apresentamos, colocamos diante do Senhor, Pai, sim, a vida deste familiar no ato de fé, e